Salve, salve! Olá, muito boa tarde. Band Mulher começando ao vivo nesta quarta-feira. Eu estou de volta com muita informação e conteúdo para você que me assiste pela TV e pela internet também. Daqui a pouquinho entramos ao vivo no Facebook e no YouTube da Band Bahia. Aqui no Band Mulher a gente sempre bate um papo interessante e você fica sabendo mais sobre os diversos assuntos que falamos aqui. Através do nosso WhatsApp você manda sua pergunta, tira sua dúvida, participa do programa com a gente e ainda pode mandar uma foto sua assistindo Band Mulher e aparecer na tela da Band Bahia. Anote aí, o número é 719-9971-9009, tá bom? Tô aguardando a sua participação. Hoje ainda tem Meu Aconchego com Bruno Oliveira, tem Dona Mamãe com Karina Araújo e eu te convido a pensar sobre um assunto sério que ainda é cercado de preconceitos e informações incorretas: o transtorno bipolar. A doença atinge mais de 15 milhões de brasileiros, afeta principalmente as mulheres e ainda levanta muitas dúvidas. Por isso, eu convidei aqui no estúdio um time de especialistas, começando com a psiquiatra doutora Fabiana Neri. Oi, tudo bem, Fabiana? Como vai? Tudo bem, Pamela. Bem-vinda. Aqui com a gente também a médica acupunturista Neide Scaldaferri. Oi, Neide, tudo bom? Tudo ótimo, querida. Bem-vinda. A gente também recebe com o maior prazer a técnica de enfermagem Leide Bonfim. Oi, Leide, tudo Olá, bom? Olá, querida, muito prazer. Bem-vinda. E a psicóloga Dirlene Ribeiro. Oi, tudo bom? Oi, Pamela, tudo jóia. Sejam todas muito bem-vindas, um prazer recebê-las aqui nesta quarta-feira para a gente falar de um assunto sério que eu acho que a gente ainda não dá o devido cuidado, não dá a devida atenção quando a gente fala sobre o transtorno bipolar. Inclusive, a gente usa essa expressão, né, bipolar, de uma forma muito inconsequente no nosso dia a dia, às vezes até de uma forma pejorativa, para falar: ai, minha mãe é muito bipolar, ela muda de opinião toda hora, meu namorado é muito bipolar, uma hora ele tá triste, outra hora ele tá feliz. Mas a gente sabe, doutora Fabiana, que o transtorno bipolar vai muito além do que essa oscilação do triste e do feliz apenas, né? Na verdade, é um pouquinho diferente. Isso Sim. É importante da gente esclarecer, porque essa oscilação, principalmente no mesmo dia, ela não é característica do transtorno afetivo bipolar. Quando a gente está falando em transtorno afetivo bipolar, a gente está falando de períodos, Sim. de uma tristeza mantida na maior parte do dia, por quase todos os dias, por um período de semanas a meses. Então é um estado contínuo que vai demorar aí pelo menos um mês, 2 meses, até 2 anos. Tá. Quando a gente está falando de o episódio ao contrário, por isso que o nome é bipolar, porque seriam os dois polos, o polo negativo e o polo positivo. Sim. Esse polo positivo, que é considerado chamado de mania ou euforia, também vai durar algumas semanas. Entendi. Dias ou pelo menos semanas. Então é um estado mantido. E o interessante é que após esses episódios, em geral, o paciente retorna ao padrão de funcionamento dele anterior. Então, quando a gente vê aquela pessoa que oscila muito num dia ou que é muito instável, a gente pode pensar em outros diagnósticos ou apenas em traços de personalidade. Entendi. A outra questão fundamental é também não fazer um uso dessa palavra ou dessa característica, digamos assim, de forma ou pejorativa ou em benefício próprio. Ah, eu faço isso porque eu sou bipolar. Às vezes algumas pessoas usam a etiqueta da doença, digamos assim, para justificar alguns comportamentos. Isso é péssimo e só vai fazer mal para a pessoa que está fazendo isso e para a família que está ao redor. Olha, a Leide, ela é técnica de enfermagem, ela é coordenadora do Papo de Mulher e ela é atriz do grupo de teatro Encênicos, que é um grupo daqui de Salvador super interessante. Leide, conta pra gente, há quanto tempo você foi diagnosticada com transtorno bipolar? Há 24 anos, né? Eu tive a primeira depressão pós-parto da minha filha Amanda Evelyn. E por ser profissional de saúde, eu não aceitava o tratamento, né? Justamente o estigma e preconceito da situação de achar que o profissional de saúde não adoece. Sim. E aí foi muito difícil para mim aceitar esse tratamento. Eu fiquei 10 anos fazendo tratamento, depois tive outro filho, minha família não queria. Tive outra vez a crise, né? Sim. E aí foi mais difícil ainda, eu tive 7 internamentos. Então, se ele estiver muito deprimido, Não precisa, ele não vai conseguir construir nenhuma dessas coisas. Entendi. Então, a Leide traz uma coisa fundamental, que é: nós podemos ter o diagnóstico e essa doença, se controlada e se bem tratada, não vai impactar em muita coisa na nossa vida. E a outra questão que também a Leide trouxe, que eu acho fundamental, é que hoje nós temos uma gama de serviços que são complementares, eles não são excludentes. Então, assim, acho que a internação psiquiátrica tem o seu papel. Qual é o principal papel da internação psiquiátrica? Ela é uma internação breve e de proteção para o paciente no momento onde ele esteja em risco. Que riscos são esses? Ideação suicida, por exemplo, é um risco. Ideação suicida é sintoma de gravidade de uma doença. Se você trata a doença de base, a ideação suicida desaparece. Só que enquanto você está tratando, às vezes não dá tempo e o paciente corre risco. Sim. Então a internação tem um fator protetivo, de proteger o paciente. Num caso de mania, você tem a exposição física, sexual, moral.
financeira. Você tem que proteger o paciente dentro de uma instituição que esteja adequada e que não tenha aquela estrutura antiga dos manicômios, mas que tenha uma estrutura de lazer, com uma equipe multidisciplinar, com uma hotelaria adequada, com área verde, com espaço para aquele paciente interagir e poder, de novo, à medida que ele for melhorando dos sintomas e puder fazer o tratamento dele ambulatorialmente de maneira segura, ele vá para casa e continue. Muitas vezes, a grande maioria dos pacientes, 90% dos pacientes bem tratados, não precisam de nenhum tipo de hospital dia diário ou internações, nada. Tratamento ambulatorial, com regularidade, uso regular da medicação e acompanhamento psicológico da família, reabilitação laboral. É justamente... Essa é a hora que o paciente busca um tratamento complementar como a acupuntura, né, em que há esse acolhimento. Então, às vezes eu coloco aqueles pacientes que chegam ainda um pouco agitados numa poltrona e eles me solicitam muito. E eu fico ali do lado, né? Às vezes eu coloco um ao lado do outro. Eu tenho duas que já ficaram amigas, viu? E aí um dia uma delas, doutora, eu já estou desconfiada porque a senhora me botou junto de fulano aqui, viu? Então, assim, tem muito essa interação, né, da conversa. Eu aplico algumas técnicas de psicoterapia, de relaxamento, né, de visualização criativa, utilizando aqueles momentos que os pacientes estão com agulha ali relaxando. E muito bem. Sobre a terapia cognitivo-comportamental, rapidinho sobre o que ela falou, é importante que a gente faça a psicoeducação. Né? A pessoa às vezes chega lá e não sabe nem o que é o transtorno. O médico falou que tem que tomar o remédio, né? A droga, e não vai tomar porque vai viciar. Sim. Né? Tem muito disso. A gente faz aquela psicoeducação, traz ele, adquire a confiança e fala que a medicação é apenas para ajudar. Porque sem a medicação a gente não tem como tratar. Porque também tem que pensar na possibilidade de ser uma patologia como qualquer outra, né? Exatamente. Uma diabetes, hipertensão, a medicação psiquiátrica, ela tem um efeito acumulativo. Ela tem um efeito acumulativo que dá uma sensação de melhora e o paciente acha que está bem e para de tomar o remédio. Então, tudo isso tem que ser, né? A gente tem que abrir mais para a sociedade. Como cuidar, como tratar, né? A gente agora está com uma questão muito séria. Nós perdemos 6 técnicos de enfermagem. Infelizmente, ontem uma técnica do Hospital Santa Isabel se suicidou também. Então, a gente tem que criar rodas de conversa, espaços. A AME, a associação que eu sou a presidente, tem um projeto de fazer agora rodas de conversa nos espaços, né? É uma educação itinerante. A gente sair falando sobre saúde mental em todos os aspectos, né? Porque na igreja, em qualquer lugar que você esteja, você sempre tem uma pessoa com questão da transtorno mental. Então, assim, o estigma e o preconceito sobre a doença ainda é uma coisa que a gente precisa... Já se melhorou muito com a luta antimanicomial, né? Eu também faço parte do coletivo baiano da luta antimanicomial, né? Onde o doutor Diego, né, que me indicou para estar aqui também, fazendo essa participação. Nós somos um coletivo de diversas entidades, médicos, psicólogos, convido a todos vocês, a gente participa toda quinta-feira, a gente se encontra na Casa Gerá, para fazer justamente o fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Porque como a doutora falou, existe um momento, né, mas a gente precisa que tem dispositivo, existe o PA psiquiátrico 24 horas, né, que a gente faz o internamento psiquiátrico. Aqui na Bahia, a gente precisa se fortalecer, estar mais junto, mais formiguinha junto, para poder fazer os dispositivos acontecerem, né? Porque aqui a gente não tem centro de convivência, a gente não tem CAPS 3, muitas coisas que tem outros estados não tem, e a gente precisa estar junto nesse momento para fortalecer essa saúde mental, né, em Salvador. Muito bem, deixa eu interromper aqui o nosso bate-papo, a gente vai mudar de assunto, porque quarta-feira é dia de Meu Aconchego e a Bruna Oliveira vai apresentar uma loja nova de decoração que valoriza marcas e designers brasileiros. Vamos ver? Roda aí. Boa tarde, Band Mulher. Hoje eu estou aqui com vocês na Zouco Design. É uma loja de móveis e acessórios de decoração. É uma loja nova no mercado que vem oferecer produtos diversos para você que está em casa. Localizada na rua Minas Gerais, número 404, uma rua paralela a Otávio Mangabeira, na Pituba. E eu estou aqui com a minha amiga e arquiteta Maria Alice Fiuza, que vai falar um pouquinho para você que está em casa sobre a diversidade de produtos que podemos encontrar aqui na Zouco. Boa tarde, Band. Boa tarde, telespectadores. Estamos aqui agradecendo a Bruna, a visita à loja, que nasceu da expertise do comerciante Márcio e da minha expertise como arquiteta durante 30 anos no mercado. E que foi que a gente pensou? Fazer uma loja super aconchegante para quando você entrar, se sentir em casa.
Então aqui nós temos árvores, muitas plantas, espaços aconchegantes, onde você chega e não tem vontade mais de sair. Então, o que a gente fez? Foi buscar produtos diferentes, objetos diferentes, artistas que estão nascendo e poder também promover cada vez mais essa brasilidade toda que nós temos aqui, tão rica. Vamos andar um pouco então para mostrar quem está em casa essas peças lindas e maravilhosas que estamos visualizando aqui. Vamos? Eu vou falar um pouquinho da arquitetura da loja, que tem uma arquitetura industrial, com piso de concreto, essas tesouras de madeira, o tijolinho, as esquadrias de ferro, tal, assim como uma escada. E para deixar essa loja bem bonita, a gente precisou contar com as nossas amigas, parceiras, designers e arquitetas. E eu não poderia deixar de apresentar esse espaço aqui da nossa Bruna Oliveira, tá? Que escolheu a dedo essas peças, foram todas escolhidas por ela, Estávamos falando um pouco do designer brasileiro. Temos aqui esse sofá, que é de Ibanez Razera. Você pode observar que fizemos a sobreposição dos tapetes, para um aproveitamento melhor das peças. Exato. E que é algo bem despojado, legal e que as pessoas podem utilizar desses artifícios de casa. E eu te agradeço, Maria Alice, por abrir as portas da loja para a gente mostrar a quem está em casa. Tem uma diversidade grande de produtos, eu já falei. Venham conhecer, é uma novidade, é uma loja nova no mercado. Tem vários objetos maravilhosos e tem custo-benefício também, o que é muito interessante falar. Eu aguardo vocês no próximo Meu Aconchego Coladinho no Band Mulher. Beijo grande, até lá! Obrigada, Bruna Oliveira. É o seguinte, tem um recadinho agora. Você já pensou em conversar com toda a família no WhatsApp e pedir Uber sem dificuldade? Hoje em dia, quem tem mais idade sabe que não é fácil usar os celulares mais modernos, que são mais complicados. Além das letras que são pequenas, que dificultam a leitura, mesmo para quem usa óculos, viu? Se você realmente deseja solucionar esse problema, conheça o aparelho que está reaproximando milhares de idosos das suas famílias e amigos e deixando a solidão de lado. Chegou no Band Mulher o ObSmart 2, a nova versão do primeiro smartphone pensado para a terceira idade. Ele possui botões grandes, letras grandes também, além de um sistema simplificado para facilitar o uso no dia a dia. Como vocês estão vendo aí nessa tela principal, tá vendo que dá para enxergar sem dificuldade? Aí dá para usar o WhatsApp para falar com a família, o Facebook para encontrar os amigos, o Uber para circular pelas cidades com segurança, YouTube e muito mais. Além disso, ele vem com o aplicativo SOS, que é esse que eu vou mostrar para vocês agora, que faz chamadas de emergência com um simples apertar de botão. E nessa nova versão, que já era bom, ficou melhor. O ObSmart 2 é mais rápido, tem espaço para mais fotos e vídeos e bateria de maior durabilidade. Ligue agora gratuitamente para 0800 942 2140 e adquira o seu ObSmart 2 por um preço super especial. A Obabox preparou ainda uma oferta exclusiva para você que está assistindo o Band Mulher. Ligando nos próximos 10 minutos, garanta o seu ObSmart 2 com frete grátis para todo o Brasil. E para os primeiros 15 que ligarem e que comprarem, além do frete grátis, levam também sem custo o kit especial com película e capa protetora contra arranhões de tela. E é para ligar agora, viu? Telefone 0800 942 2140, condição exclusiva aqui na Band, válido somente nos primeiros 10 minutos ou para os primeiros 15 clientes que comprarem. Obabox, soluções criativas para o seu dia a dia. Hoje a gente está falando aqui sobre o transtorno bipolar, mas antes de eu retornar aqui o assunto com as nossas convidadas, eu quero chamar a Karina Araújo, que hoje vai falar sobre puerpério aqui no nosso Dona Mamãe. Roda aí. Oi, Pam, boa tarde para você e para cada um também que está aí acompanhando o Band Mulher. Hoje eu vou falar sobre um assunto que mexe muito com as mães e com os pais também. Eu costumo dizer que o puerpério é aquela surpresa desagradável que a gente não se prepara para a maternidade. Porque quando a gente está gestando, durante os 9 meses, a gente se preocupa com o enxoval, a gente se preocupa com a roupinha, a gente se preocupa em ficar bonita, a gente se preocupa com a amamentação, a gente se preocupa com todas as preparações. Mas a gente não sabe o que vai enfrentar com o puerpério. Por mais
mais que a gente leia, por mais que a gente converse com as pessoas que já passaram por isso, é muito difícil para a mulher encarar o puerpério. Ele causa uma série de emoções, a gente chora muito, a gente sorri muito, a gente fica literalmente perdida. E na próxima semana vai ser lançado aqui em Salvador esse livro, A Tristeza Comum da Mãe, reflexões sobre o estado psíquico do pós-parto, que é um livro que vai ajudar muito as mulheres a encarar esse período. O livro foi escrito pela psicóloga e psicanalista Fernanda Andrade Leal, vai ser lançado no dia 27 de março, às 6h30 da tarde, no Palacete das Artes. E aqui Fernanda faz um resgate teórico-científico sobre as questões da maternidade ao longo dos séculos, mas não só sobre isso, ela se debruça sobre o baby blues, o puerpério, exatamente por este ser um assunto pouco falado socialmente, mas muito comum nos consultórios. E a própria Fernanda recebe muitos casos na clínica sobre esse assunto, mas é um assunto que poucas pessoas falam. Esse momento do pós-parto para a Fernanda é um momento do vazio existencial, mas para ela é um momento fundamental para que as mulheres se reencontrem consigo mesmas nesse papel da maternidade. Vou ler aqui um pedacinho para poder encerrar. A Fernanda diz o seguinte: a maternidade nos moldes contemporâneos representa mais um labirinto sem saída para as mulheres em geral. Um campo de batalha onde a mulher sempre perde, pois sempre se espera mais dela enquanto mãe. É por isso que defendo que o estado de tristeza materna, o baby blues, que encontramos em 80% das mulheres durante o período do pós-parto, se revela como um recurso necessário para se tornar mãe no mundo contemporâneo. Então fica a dica de leitura desse livro, A Tristeza Comum da Mãe, escrito pela psicóloga e psicanalista Fernanda Leal. Um livro que eu acho que vai ser muito importante na preparação das mulheres para a maternidade. Um livro que tem mexido muito comigo em repensar meu próprio puerpério, em repensar a própria maternidade em si no mundo contemporâneo. Repetindo o lançamento na próxima quarta-feira, dia 27 de março, às 6h30 no Palacete das Artes. E para encerrar o nosso quadro, quero convidar todos vocês para acompanhar o canal Dona Mamãe no nosso Instagram, @canal Dona Mamãe. Beijo para você, Pan, e até a próxima quarta. Obrigada, Karen. A gente estava com saudade de você e do Dona Mamãe aqui no Band Mulher, viu? Vou aproveitar para mandar um beijo também para a Neise Borges e para Clarice do Costa Azul. Estão ambas parabenizando aqui o programa. Mandar um beijo para todo mundo que está participando. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente responde as perguntas do WhatsApp. Não saia daí, um instante só. Band Mulher, oferecimento Respeita as Minas, Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Os celulares modernos têm tantas funções que ficou complicado fazer uma simples ligação, dificultando o contato com amigos e familiares. Pensando nisto, a Obabox, especialista em produtos inovadores e diferenciados, trouxe a solução perfeita para você. Conheça o Obafone, um celular desenvolvido especialmente para pessoas da terceira idade. Com seus botões grandes, iluminados e teclas que falam um número digitado, fica muito mais fácil ligar. O Obafone também conta com a função especial como o botão SOS, que aciona familiares, bombeiros ou policiais em situações de emergência. Você pode escolher o Obafone em duas versões: o barra, mais discreto e compacto, e o flip, que desliga ao fechar, evitando que ele fique ligado ao fim de uma conversa. Garanta seu Obafone comprando agora através da nossa central de vendas, Obabox, levando a inovação para sua casa. Top of Mind 24ª edição. Vencedores na categoria Produtos de Consumo Diário. Água mineral, Indaiá. Aqui é trabalho. Band Mulher está de volta nesta quarta-feira. Estamos falando sobre transtorno bipolar. Tem uma pergunta aqui do WhatsApp, doutora Fabiana. Síndrome de Capgras faz parte dos sintomas bipolares?
Pode fazer. A síndrome de Capgras é um sintoma psicótico. E é interessante essa pergunta para a gente demonstrar que sintomas psicóticos como delírios, alucinações, ou seja, ouvir vozes, imaginar coisas que não existem, podem estar presentes em várias síndromes. Certo. Entre elas, na mania e na depressão do bipolar e na esquizofrenia. Porque é um conceito comum, mas equivocado, de que todo mundo que ouve vozes ou imagina que está sendo perseguido é esquizofrênico. E não, isso pode fazer parte de um episódio mais severo de mania ou até de depressão, e depois o paciente fica bem e tem inclusive crítica de que aquilo não era real. Entendi. Tem mais uma pergunta que fala: tenho sofrido muito, pois hoje trabalho, amanhã resolvo sair, vou no trabalho, peço as contas e quando passo um momento triste eu já estou desempregada. E dependendo de outra vaga de emprego, como posso obter ajuda? Ela fala um pouco sobre essa questão da oscilação, né? Essa é uma questão fundamental que a gente está falando da proteção. Quando o paciente, vamos considerar que seja um quadro de transtorno afetivo bipolar, você tem, na verdade, uma questão relacionada a essa oscilação do humor, que, de novo, não é tão comum de ser diária. Mas nessa oscilação de humor, o paciente pode tomar atitudes que vão ter consequências danosas. Sim. Então, essa paciente, por exemplo, se ela estivesse sendo acompanhada, o médico poderia avaliar que ela estava, naquele momento, sofrendo de sintomas que impactam na avaliação e na crítica dela de tomar decisões, e ela poderia ser afastada do trabalho por uma incapacidade laboral momentânea. Ela estaria protegida. Entendi. Porque uma pessoa que está doente, ela não deve estar trabalhando, ela deve ser protegida, ser tratada e, à medida que ela melhorar, ela volta ao trabalho. Só que o grande problema vem antes, que é ir procurar ajuda e avaliação. Como é um sintoma que passa por sentimentos e emoções, a pessoa acha que aquilo é dela, ou que é um momento, ou que foi justificado por uma outra questão. Sim. Então, a avaliação adequada dos sintomas, e aí sim tomar as providências necessárias como tratamento, proteção, qual tipo de tratamento que ela vai realizar, é fundamental para evitar esses desfechos negativos. Não só perda de trabalho, perda de casamento, perdas financeiras, negligência dos filhos, muita coisa pode acontecer num episódio agudo. Muito bem, ó, já tô de pé aqui porque eu tenho mais um recadinho para dar para vocês. É o seguinte: por que mudar só de endereço se com a Tenda você pode mudar de vida? Conquiste o sonho do apartamento próprio com entrada a partir de 0. Não espere mais. Ligue agora 4003-2740 e aproveite essas condições imperdíveis. Desconto de até R$37 mil e renda familiar a partir de R$1.300. Ligue já para 4003-2740 e confira. A Tenda tem apartamentos em Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, prontos para morar na planta, e um deles é perfeito para você e para sua família. Já são mais de 100 mil apartamentos entregues e o próximo pode ser seu. Ligue 4003-2740 e saiba mais. Com a Tenda você muda de endereço e muda de vida. Agora nós vamos falar de uma técnica japonesa que é uma alternativa para tratar hiperatividade e outras patologias. Eu estou aqui com o Yuri Wolf, que é psicólogo, que vai nos explicar um pouco sobre neurofeedback. Tudo bem, Yuri? Tudo bom. Explica pra gente o que é neurofeedback. Então, é americana, certo? Sim. A técnica americana, e não japonesa, perdão. Surgiu nos Estados Unidos. Certo. O neurofeedback, ele é uma técnica que dá a gente a oportunidade de observar a atividade elétrica do cérebro ao vivo. Certo. E a partir disso, a gente começa a entender comportamento relacionado com a atividade fisiológica do corpo, e partimos para um treinamento cerebral. Então é como se fosse uma reeducação cerebral para alcançar objetivos. Sejam ele estar mais calma, seja ele estar com um humor mais equilibrado, ou estar mais atento a atividades, ou não se sentir tão ansiosa e pressionada em algum momento de pressão que a pessoa passa na vida. Entendi. É uma técnica que chamou a atenção da gente porque está sendo muito utilizada no tratamento para autismo, por exemplo, para crianças autistas. Exato. Por que essa técnica ajuda para quem tem autismo? Então, com o advento da tecnologia, né, com o avanço da tecnologia, a gente consegue ter informações que antes a gente não tinha sobre a fisiologia de como é um cérebro de um autista, por exemplo. Certo. E podendo ter essa possibilidade de enxergar ao vivo as coisas acontecendo, a gente tem como agir, né, na reeducação desse cérebro em pontos específicos em que o autista tem alguma dificuldade ou tem alguma limitação. Entendi. O espectro autista ele é bem vasto, né, e vem se descobrindo cada vez mais sobre esse tipo de condição. Então a gente tem como enxergar, vamos dizer, a orquestra do cérebro tocando e saber que pontos estão disfuncionais naquela pessoa que podem ser trabalhados e treinados. Qualquer pessoa pode fazer o neurofeedback, pode usar dessa técnica? Qualquer pessoa, crianças, adolescentes, adultos, idosos, problemas de memória também, a gente começa a trabalhar bastante. E para quem quiser saber mais informações aqui em Salvador, onde é que vocês funcionam? Então, temos um consultório na Pituba, temos um site também que pode ser acessado,
www.neuroativa.com.br. Lá tem todas as informações, com todas as explicações, porque esse é um assunto meio complexo, né? De entender disparos de neurônios e por aí vai, conectividade, assimetrias, né? Então a gente tenta trazer um pouco de educação primeiro para saber o que é essa técnica, que é uma coisa tão nova e que está sendo bem estudada e bem aprovada pela ciência. O transtorno bipolar, no caso que a gente está falando hoje, pode ser tratado também com neurofeedback? Com certeza, ele é uma técnica bem complementar com a medicação, porque dentro desses estados que o bipolar ele passa, né, seja de mania, hipomania ou um estado mais depressivo, o cérebro ele também existem setes, existem comportamentos específicos que acontecem ali. Então o que a gente pode fazer, na verdade, é dar uma sustentação, uma base mais fixa desse processo para que ele possa passar por esses períodos não tão latentes ou não tão extremos. Entendi. Né? Muito bem, Yuri, muito obrigada, tá, pelas informações. A gente só deu uma pincelada um pouco sobre a neurofeedback, sobre o que é o neurofeedback, mas vale a pena você pesquisar e buscar mais informações. Neuroativa.com.br é o site. Obrigada, tá, Yuri? Até a próxima. Leide, é o seguinte, você hoje é a nossa personagem, mas você podia também ser um especialista no assunto, porque você já domina bastante. É porque eu passei por muito sofrimento. Exatamente. E isso que eu ia te perguntar agora. Quando você está, por exemplo, ou estava em crise, você conseguia identificar esta crise? Você identificava que você poderia, se tinha algum evento na sua vida que poderia desencadear uma crise? Como é que você lidava com isso, assim, no princípio? O que era mais complexo para mim era a falta de entendimento da família, né? Que na verdade é a ignorância, né? De não saber lidar com aquele momento, porque na verdade é tudo novo, né? Meu marido foi embora, levou meus filhos, levou meu carro, ficou 2 anos fora de casa e foi muito difícil para mim, né? Me cuidar. Meus tios, que eu chamo pai e maninha, me ajudaram muito, mas depois eu comecei a me reconstituir, meu marido voltou, hoje a gente está super bem, ele também é militante da luta. Né? Eu tenho 2 filhos, Amanda Evelyn e Igor José. A minha filha tem 23, 22 e meu filho tem 12. Então, assim, o complexo tudo é justamente não aceitação, né? De mim, principalmente, como eu já falei, por ser profissional, né? Porque o profissional, ele acha que ele nunca adoece, que ele tá sempre naquela proposta de estar cuidando e não ser cuidado, né? Como é que eu não ia mais trabalhar, como é que eu não ia... Né? Tinha todo aquele preconceito. Você já tinha alguém na família que tinha algum tipo de doença mental? A minha avó materna, ela teve depressão pós-parto do 7º filho. Entendi. E eu já sabia que tinha essa história dela e aí eu tive, né? Então... Que é uma pergunta aqui também sobre, primeiro elogiam, tem muita gente elogiando esse tema, que a gente vê realmente a necessidade de se falar sobre esse assunto. E aí ela pergunta, o transtorno bipolar, ele é hereditário? A gente pode herdar da mãe ou de algum familiar, doutora Fabiana? Tem um componente genético muito importante. Só que quando a gente fala em transtorno bipolar, e na maioria das doenças psiquiátricas, você está, na verdade, falando de um tripé. São, em geral, 3 condições que se associam. Questões genéticas ou hereditárias, questões constitucionais de personalidade e ambientais, ou seja, situações que acontecem. Então, você tem um somatório desses 3 fatores. Às vezes, você tem uma genética muito forte. Você tem pai com transtorno afetivo bipolar, você tem avô, você tem tios. Geralmente, essas pessoas vão ter uma predisposição maior a desenvolver o transtorno. E, às vezes, você tem uma genética mais leve, como um familiar de 2º ou de 3º grau, e aí situações acontecem na sua vida ou gatilhos. Por exemplo, uso de substâncias psicoativas, como drogas, uso de medicação para emagrecer, psicoestimulante. Então, tem uma série de situações que podem ser gatilho para essa patologia. Mas você falou uma coisa fundamental, Pamela, que é o seguinte: existe uma diferença muito marcante quando a gente fala em relação a poder tratar esse paciente de quando ele está deprimido e de quando ele está em mania. Em geral, o paciente, quando ele está em mania, ele sente uma energia muito boa, ele fica muito satisfeito, ele tem uma necessidade menor de sono, ele consegue fazer mais coisas e ele não reconhece isso como doença. No início, em geral, é uma coisa muito boa, mas invariavelmente isso vai evoluir para sintomas de gravidade, para exposição física, moral, sexual e até sintomas psicóticos, como a gente já falou aqui. Exatamente. Então, o paciente, quando ele está deprimido, ele procura ajuda. Eu não estou
bem, eu não estou dormindo, eu estou desanimado, eu não consigo trabalhar. Mas quando ele está em mania, ele acha que ele está muito bem, ele não consegue reconhecer aquilo como doença e ele não procura ajuda. E tentar esclarecer para um paciente em mania aguda, em mania franca, que ele está doente, é muito difícil. Então, muitas vezes a gente entra de novo naquela questão de como proteger e de como fazer com que o paciente use a medicação. Não é que o paciente está birrento, não é que o indivíduo não está acreditando na questão de que você está fazendo um tratamento ou de que você precisa fazer um tratamento, mas é uma questão relacionada ao entendimento que o próprio sintoma da doença não permite. Entendi. É como um paciente psicótico, ele não tem noção da realidade do que está acontecendo. Então, é um grande desafio na psiquiatria você conseguir tratar um paciente em mania franca. Muito bem, olha, nosso programa infelizmente está chegando ao final. Tem algumas questões aqui perguntando, por exemplo, se o transtorno bipolar tem cura, qual é o tratamento de primeira escolha. Acho que a gente já respondeu um pouco sobre essas questões aqui e vale muito a pena você pesquisar um pouco mais sobre o assunto e o nosso programa de maneira nenhuma substitui uma consulta a um especialista, certo? Então, se você tiver dúvida, se você tem dúvida se algum familiar, alguém próximo a você sofre de transtorno bipolar, então busque ajuda, oriente, busque ajuda com um especialista, tá bom? Leide, eu queria que você repetisse, então, quais são os dias? Sim, pois isso. Não. Quinta-feira, A né? AMIA, Associação Metamorfose Ambulante, se reúne toda quarta-feira na Casa Gerar. Certo. Casa Gerar fica onde? Aqui em frente à reitoria. Certo. Tem escrito Casa Gerar, 14 horas. Tá. O Papo de Mulher, que é um grupo de violência contra a mulher, apoiado por Vilma Reis, a ouvidora, é toda segunda-feira, 9 horas da manhã. Tá. Certo? E os incênicos, que não tem nenhum apoio financeiro de nenhuma instituição, precisa de Que é um apoio. absurdo, inclusive, porque precisa um trabalho lindíssimo que precisamos, vocês né? fazem. A gente se encontra na Casa do Bemin toda quinta-feira de manhã, né? A gente faz nossos ensaios, a gente tem o nosso figurino que a gente se reorganiza, um ajuda com o passe e leva o outro. A gente tem muito autocuidado um com o outro, e isso é que tem mobilizado os incênicos que está aí. Eu queria só falar, principalmente para as mulheres, né? Nós estamos no mês da mulher, agradecer esse convite e dizer que não sou a única, que tem várias mulheres se cuidando com transtorno mental para estar nessa sociedade excludente que existe aí, que acha que a mulher louca é incapaz, né? Que a mulher louca é diferente, que a gente sente que todo mundo sente e que eu estou muito feliz com esse convite, parabenizar a Band por esse convite, pedir desculpa por tanta correria, né? Nada, imagina. Porque eu sou uma louca que não tenho tempo de surtar, uma agenda muito corrida mesmo. Não tem nem tempo de ficar maluca, né, Leide? Maravilhosa. Você tem que voltar aqui no sofá mais vezes, inclusive, pra gente retomar e falar um pouco mais sobre esse assunto, que eu acho que ainda tem muita coisa pra gente falar. Nosso programa está terminando. Uma ótima tarde pra você. Um beijo. Estou de volta aqui amanhã. Temos um encontro marcado às 15 da tarde. Tchau.